Fala galera, beleza? Estou de volta e vou falar o resumo de todos os filmes de Jurassic Park, principalmente do curta Batalha na Grande Rocha. Então vamos lá. Atenção! O resumo da série Acampamento Jurássico irá ter um vídeo próprio, para o vídeo N ficar longo. Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Depois que um operário do parque é atacado por um Velociraptor, os investidores de Hammond, representados pelo advogado Donald Gennaro, exigem que especialistas inspecionem o parque e verifiquem se ele tem a segurança necessária para visitações. Gennaro convida um matemático Ian Malcolm, enquanto Hammond convida o paleontólogo Alan Grant e a paleobotânica Ellie Sattler, que se juntam na ilha aos dois netos de Hammond, Tim e Lex Murphy. Enquanto o grupo, em 2 carros, faz um passeio pelo parque, Hammond observa-os, juntamente com Ray Arnold e Robert Mudon, técnico-chefe e guarda florestal do parque, respectivamente. O passeio não sai de acordo com os planos de Hammond. Os Dilophosaurus e o Tiranossauro Rex não aparecem, e um Triceratopo fica doente. A maioria dos funcionários do parque parte em um barco para o continente antes de uma tempestade tropical, que obriga o cancelamento da turnê. Todos voltam para os veículos de passeio elétricos, exceto Ellie, que fica com o veterinário do parque, a fim de estudar melhor o Triceratops. O programador-chefe do parque, Dennis Nedry, está secretamente a serviço de uma das empresas rivais da InGen, a Biosyn, e foi pago para roubar embriões de dinossauros fertilizados. Durante o roubo, Nedry desativa o sistema de segurança do parque, permitindo-lhe acesso ao armazenamento de embriões sem ser visto pelas câmeras. O resto do grupo, devido ao desligamento do sistema, fica preso no meio do parque, com as cercas elétricas desligadas. Isso permite que o tiranossauro escape de seu cercado. Ele ataca os carros, devora Gennaro e fere Ian gravemente. Grant consegue salvar a si e as crianças graças ao seu conhecimento quanto às limitações visuais do T-Rex. Enquanto isso, Nedry, a caminho das docas da ilha, bate seu jipe e encontra um Dilophosauro, que cuspe veneno em seus olhos, cegando-o, e depois o mata. Com Nedry morto, o sistema de segurança não pode ser ligado. Ellie e Mudon tentam encontrar sobreviventes, conseguindo apenas encontrar Malcolm, ainda vivo. Enquanto tentam encontrar Grant e as crianças dentro da selva, Ian percebe que o tiranossauro ainda está por perto, e quando o animal aparece, eles fogem dele em um jipe. Incapaz de decifrar o código de Nedry para reativar as cercas de segurança, Arnold recomenda uma reinicialização total dos sistemas do parque. Ele, juntamente com Ellie, Hammond, Mudon e Malcolm, desliga a energia do parque e vai para o abrigo de segurança, de onde poderá reiniciar todos os sistemas. Como ele não volta, Mudon e Ellie se dirigem ao abrigo. Ao mesmo tempo, Grant e as crianças descobrem um ninho cheio de ovos quebrados, indicando que os dinossauros estão procriando por conta própria, o que Hammond julgava ter impossibilitado. Enquanto Mudon e Ellie seguem para o abrigo de manutenção, Mudon percebe que eles estão sendo caçados por 3 velociraptores. Ellie chega ao abrigo em segurança e reinicia os sistemas do parque. Ao mesmo tempo, Tim, Lex e Grant escalam uma cerca eletrificada para fora da zona dos animais no parque e Tim quase é morto quando a eletricidade é reativada. Ellie em seguida descobre os restos de Arnold e também é atacada por um raptor, mas consegue escapar. Quando Mudon tenta atirar em um dos raptores, é morto por outro que o emboscou. Grant e as crianças dirigem-se para o centro de visitantes, onde Grant deixa as crianças sozinhas na cozinha. Enquanto ele se reúne com Ellie, as crianças escapam de 2 raptores na cozinha antes de todos se encontrarem. Lex consegue reativar os sistemas de segurança do parque e o da sala de controle, e Grant consegue contactar Hammond e o manda chamar um resgate, mas os 2 raptores encontram o grupo e os atacam. O quarteto foge pelas aberturas, mas são encurralados pelos raptores na saída. Quando os raptores se preparam para atacar, o tiranossauro aparece no salão principal, mata os raptores, e solta um grande rugido. Assim, todo mundo escapa e eles são resgatados por um helicóptero. Enquanto todos estão voando para fora da ilha, Grant observa um bando de aves, descendentes diretas dos dinossauros, voando sobre o mar. O Mundo Perdido Jurassic Park.
4 anos após o incidente ocorrido na Ilha Nublar, acontecimentos do primeiro Jurassic Park, que resultou na morte de 4 pessoas. O ex-mega capitalista, agora regenerado ambientalista John Hammond, ex-diretor da InGen, responsável pela criação do Jurassic Park, o parque temático habitado por seres pré-históricos, descobre que algumas espécies de dinossauros ainda vivem na ultra-secreta Ilha Sorna, também conhecida como Sítio B, onde os dinossauros eram criados antes de serem mandados à Ilha Nublar para serem expostos ao público. Sabendo que seu sobrinho, o inescrupuloso Peter Ludlow, atual diretor da InGen, pretende mandar uma expedição à Ilha Sorna com a intenção de capturar espécimes de dinossauros para serem expostos na nova sede do Jurassic Park na cidade de San Diego, Hammond convoca uma equipe de 4 pessoas para mandar à ilha antes dos mercenários, para registrar os animais em seu habitat natural, com a intenção de apresentar ao mundo sua criação e fazer do lugar um santuário proibido para todos, preservando assim as espécies que lá vivem. A equipe de Hammond, liderada pelo matemático Dr. Ian Malcolm, que condenou o parque no episódio anterior, conta também com a paleontóloga doutora Sarah Ardino, namorada de Malcolm, além do fotógrafo e integrante do Greenpeace, Nick Volven, e do perito em equipamentos do campo, Eddie Carr. A princípio, Malcolm nega-se a ir, pois as lembranças do incidente na Ilha Nublar ainda o atormenta, mas muda de ideia ao descobrir que Sarah já fora enviada à ilha. Revoltado, Ian decide ir à ilha com a missão de resgatá-la das criaturas pré-históricas. Porém, lá, a equipe de Ian, que também conta com sua filha, Kelly Malcolm, que foi escondida no trailer, defronta com a equipe de Ludlow. Mesmo com interesses opostos, o destino dos dois grupos se cruzam, obrigando-os a se aliarem para uma causa em comum: a sobrevivência. Mas, o grupo de Ludlow captura um filhote de tiranossauro, fazendo com que seus pais apareçam. Os tiranossauros matam Eddie e perseguem os exploradores, e os velociraptores também aparecem e matam a maioria do grupo de Ludlow. Então capturam um deles e mandam para a cidade em um navio, onde toda a tripulação é morta e o T-Rex escapa e aterroriza a cidade. Mas acabam tranquilizando e mandam o filhote e o pai de volta para a ilha. O filme termina com Hammond dando um recado na TV dizendo: se pudermos deixar essas criaturas de lado, a vida encontrará um caminho. Jurassic Park 3. Eric Kirby, de 12 anos, e seu amigo adulto da família Ben Hildebrand fazem parapente sobre o oceano perto da Isla Sorna. A tripulação do barco é morta por um atacante desconhecido, fazendo com que Ben solte a linha antes que o barco colida. Eric e ele vagueiam em direção à ilha. 8 semanas depois, o paleontólogo Dr. Alan Grant fez uma nova descoberta sobre a inteligência dos velociraptores, mas luta para garantir financiamento para sua pesquisa. Grant discute sua descoberta de uma laringe ressonante em restos fossilizados de raptores com sua colega de longa data, Ellie. Isso, e sua experiência em Jurassic Park, o leva a acreditar que os velociraptors originais eram socialmente sofisticados. Ele levanta a hipótese de que, se eles não tivessem se extinguido e continuado a evoluir, seus descendentes, ao invés dos humanos, teriam se tornado a espécie dominante da Terra. Seu assistente, Billy Brennan, usa uma impressora tridimensional para replicar a laringe do Velociraptor. Paul e Amanda Kirby, um casal aparentemente rico, oferecem financiamento para a pesquisa de Grant se ele lhes der um passeio aéreo pela Isla Sorna. Grant relutantemente concorda e voa para lá com Paul, Amanda, Billy e os associados mercenários dos Kirbys, Odesky e Cooper, e seu piloto Nash. Durante o voo, Grant descobre o plano dos Kirbys de pousar na ilha. Ele protesta, mas Cooper o deixa inconsciente. Grant acorda para descobrir que eles pousaram. Um Spinosaurus se aproxima do grupo, que embarca no avião para escapar, deixando Cooper para trás enquanto ele tenta alcançar o avião. O Spinosaurus surge na pista e devora Cooper. O avião tenta decolar, mas atinge o Spinosaurus e o avião cai na floresta. O animal destrói o avião e devora Nash, que estava de posse do telefone via satélite de Paul. Fugindo, os sobreviventes escapam brevemente, mas encontram um T-Rex. O Spinosaurus retorna e o grupo escapa enquanto os dois dinossauros se envolvem em uma batalha, com o Spinosaurus matando o T-Rex.
Grant descobre que os Kirbys são na verdade um casal divorciado de classe média que está procurando por seu filho Eric e pelo namorado de Amanda, Benny, que desapareceu na ilha. As agências governamentais se recusaram a ajudar os Kirbys, então trouxeram Grant como um especialista por causa de sua experiência anterior em Jurassic Park. Para sua consternação, Grant revela que ele só esteve na Isla Nublar, não na Isla Sorna, e como tal está tão perdido quanto eles. Quando eles começam sua busca por Eric, o grupo encontra o parasaio de Benny com seu cadáver preso a ele. Eles pegam o parapente e então encontram ninhos de raptores, e então eles tropeçam em um complexo Ingen abandonado. O raptor os persegue e convoca o resto de sua matilha. O grupo foge para um rebanho de coritossauros e parasaurolopos, causando uma debandada e separando Grant e o Desky dos outros. Os raptores atacam o Desky na tentativa de atrair os outros para fora de uma árvore, e quase conseguem atacar Amanda quando ela tenta descer para ajudá-lo. A armadilha dos raptores falha e eles matam o Desky, quebrando seu pescoço antes de partir. Em outro lugar, Grant observa os raptores se comunicando e suspeita que eles estão procurando por algo. Eles o emboscam, mas hesitam em matá-lo, e ele é resgatado por Eric, que sobreviveu em um caminhão de suprimentos capotado. No dia seguinte, Grant e Eric se reencontram com Billy e os Kirbys depois que Eric ouve o toque do telefone via satélite de seu pai. O Spinosaurus, que tem o telefone via satélite dentro dele depois de devorar Nash, aparece de repente e persegue o grupo, mas eles conseguem escapar entrando em um observatório abandonado. Grant descobre que Billy pegou 2 ovos de raptor para usar como financiamento, o que provocou os ataques de raptor. Grant decide ficar com os ovos para garantir a sobrevivência do grupo. O grupo, sem saber, entra em um grande aviário usado para abrigar pteranodons, que atacam o grupo e voam com Eric. Billy resgata Eric usando o parasaio de Benny, mas é atacado e aparentemente morto pelos pteranodons. O resto do grupo escapa do aviário, sem saber, deixando a porta destrancada. Eles encontram um barco e descem o rio. Naquela noite, o grupo recupera o telefone via satélite das fezes dos Spinosaurus. Logo, um Ceratosaurus aparece, mas não ataca os personagens. Grant contata Ellie e diz a ela onde eles estão, mas os Spinosaurus atacam o barco. Grant acende o combustível do barco, fazendo com que os Spinosaurus fujam. Na manhã seguinte, o grupo segue em direção à costa, mas é cercado pelos raptores. Eles entregam os ovos aos raptores, enquanto Grant usa a réplica da laringe do raptor para confundir a matilha, que foge com os ovos. O grupo chega à costa e vê que o corpo de fuzileiros navais e a marinha chegaram para resgatá-los depois que ele os chamou. Eles descobrem que Billy, embora gravemente ferido, também foi resgatado. Ao saírem da ilha, eles veem os pteranodons recém-escapados voando. Jurassic World, o mundo dos dinossauros. Os irmãos Ash e Graham Mitchell visitam Jurassic World, um parque temático de dinossauros em Isla Nublar, do qual sua tia Claire Deering é a gerente de operações. Claire designa sua assistente Zara como guia dos meninos, mas eles a evitam e exploram por conta própria. Em outro lugar na ilha, o ex-veterano da marinha e etologista Owen Grady tem treinado um quarteto de velociraptores compostos por Blue, Eixo, Delta e Charlie, e pesquisando sua inteligência. Com base na capacidade dos raptores de seguir comandos, o chefe da segurança da Ingen, Vic Hoskins, acredita que os animais podem ser transformados em armas, uma ideia que Owen e seu assistente Barry se opõem veementemente. Antes de sua inauguração, Claire e o proprietário do parque Simon Masrani inspecionam a mais nova atração do parque, a Indominus Rex, um dinossauro transgênico criado pelo geneticista Dr. Henry Wu. Masrani incumbe Owen de avaliar a segurança do recinto. Owen avisa Claire que o Indominus carece de habilidades sociais, o que o torna perigoso e imprevisível. Quando a Indominus aparentemente escapou, Owen e 2 trabalhadores do parque entram no recinto. A Indominus, que pode se camuflar e mascarar sua assinatura de calor, aparece de repente. Owen sobrevive, mas devora os outros 2 homens antes de escapar para o interior da ilha.
Percebendo que é altamente cruel e inteligente, Owen aconselha Masrani a destruir a Indominus, mas para proteger o investimento de sua empresa, Masrani envia uma unidade especializada para subjugá-lo com armamento não letal, para que possa ser devolvido com segurança ao seu paddock. Depois que a maior parte da unidade é abatida, Claire ordena a evacuação do setor norte da ilha, enquanto Masrani pondera sobre o aviso de Owen e confronta Vu. Ao explorar o parque em um veículo turístico, Zash e Gray entram em uma área restrita. A Indominus chega e destrói o veículo, mas os meninos escapam por pouco. Eles encontram as ruínas do centro de visitantes do Jurassic Park original, consertam um antigo Jeep Wrangler e voltam para o resort do parque. Enquanto Claire e Owen procuram os meninos, eles mal escapam da Indominus também. Masrani e 2 soldados caçam a Indominus de helicóptero, mas ele invade o aviário do parque. Os pterossauros do aviário colidem com o helicóptero de Masrani, matando seus passageiros, antes de convergir para o resort e atacar a todos, incluindo Zara, que é então devorada por um mosasaurus. Gray e Zash encontram Owen e Claire no resort, enquanto o pessoal armado abate os pterossauros. Assumindo o comando, os Kings ordena que os raptores sejam usados para rastrear a Indominus, onde Owen relutantemente obedece e lidera o ataque com os raptores. Ao encontrar a Indominus, os dinossauros começam a se comunicar entre si. Owen percebe que a Indominus tem DNA de Velociraptor e tira o comando dos raptores de Owen, tornando-se um novo alfa do bando. Tropas atiram na Indominus, mas ele escapa. Os raptores matam a maioria das tropas, enquanto Charlie é morta no caos. Os Kings evacuam Vu e os embriões de dinossauro da ilha para proteger a pesquisa de Vu. Owen, Claire e os meninos encontram os Kings no laboratório, garantindo mais embriões, mas Delta invade e o mata. Owen restabelece seu vínculo com os 3 raptores sobreviventes antes que o Indominus reapareça. Eles atacam o híbrido, mas Delta e Eixo são mortas, enquanto Blue fica inconsciente. Claire libera a Tyrannosaurus Rex, a atração veterana do parque, de seu paddock que o atrai para uma batalha contra a Indominus. A Indominus rapidamente ganha vantagem sobre o Tiranossauro até que Blue se recupere e se junte à batalha. A dupla domina a Indominus até que ele seja encurralado na beira da lagoa, onde é arrastado para baixo d'água pela Mosasauro. Os sobreviventes são evacuados e a ilha é abandonada mais uma vez. Zash e Gray se reencontram com seus pais, enquanto Owen e Claire decidem ficar juntos. Jurassic World: O Reino Ameaçado. Pouco depois dos eventos do Jurassic World em 2015, uma pequena equipe de mercenários chega à Ilha Nublar abandonada para coletar DNA da Indominus Rex que permanece no fundo da lagoa do parque. Depois de coletar uma amostra de osso, os sobreviventes da equipe escapam da ilha após os ataques do Mosasaurus e do Tyrannosaurus Rex, mas eles acidentalmente lançam o primeiro no oceano. Em 2018, uma audiência do Senado dos Estados Unidos em Washington, D.C., debate se os dinossauros da Isla Nublar devem ser salvos de uma erupção vulcânica iminente. O matemático Dr. Ian Malcolm testemunhou que os dinossauros deveriam morrer naturalmente para corrigir a clonagem injusta feita por John Hammond. Enquanto isso, a ex-gerente de operações do Jurassic World, Claire Dearing, estabeleceu o Dinosaur Protection Group para salvar os animais. Depois que o Senado decide contra o resgate dos animais, o ex-parceiro de Hammond, Sir Benjamin Lockwood, convoca Claire à sua propriedade no norte da Califórnia. Lockwood e seu ajudante, Eli Mills, revelam um plano para realocar os dinossauros para um novo santuário na ilha. Claire é necessária para reativar o sistema de rastreamento de dinossauros do parque para localizar os animais, especialmente Blue, a última Velociraptor sobrevivente. Claire recruta Owen Grady, ex-treinador Velociraptor do mundo jurássico, para ajudar a capturá-la. Em Isla Nublar, Claire e o ex-técnico do parque Franklin Webb reativam o sistema de rastreamento online. Owen, a paleoveterinária Zia Rodrigues e uma equipe de mercenários liderada por Queen Wheatley rastreiam e encontram Blue. O encontro aumenta, resultando em Blue sendo baleada e Wheatley tranquilizando Owen. Wheatley então abandona Owen, Claire e Franklin na ilha enquanto toma Zia como refém para tratar Blue.
Enquanto isso, a lava entra onde Claire e Franklin estavam, surge um Baryonyx. O Baryonyx tenta atacar os dois, mas não consegue e morre na lava. Logo, o vulcão começa a explodir. Claire e Franklin conseguem entrar em uma girosfera, até que um Carnotaurus cerca ele. O Carno estava pronto para matar Owen, até que Rex aparece e mata o Carnotaurus. Depois os três caem na água, depois eles vão para uma pequena praia na ilha. O navio mercenário, carregado com dinossauros capturados, parte para o continente dos Estados Unidos, enquanto os dinossauros restantes são deixados para trás para morrer na erupção. Claire, Franklin e Owen entram sorrateiramente a bordo da nave e ajudam Zia a transfundir sangue de tiranossauro em Blue. Em vez de serem realocados para uma nova ilha, os dinossauros capturados são transportados para a propriedade Lockwood, onde a neta órfã de Lockwood, Maisie, ouve Mills e o leiloeiro Sr. Eversole planejando secretamente leiloar os dinossauros capturados no mercado negro. Eles também farão uma prévia do Indoraptor, um dinossauro transgênico criado pelo geneticista Dr. Henry Wu usando o DNA da Indominus Rex combinado com o genoma de um Velociraptor. Wu precisa do DNA de Blue para criar um Indoraptor aprimorado que é obediente aos comandos, sem saber que o sangue de Blue não é mais puro. Depois que Maisie informa Lockwood sobre o leilão, ele confronta Mills, que o mata. Maisie é revelado mais tarde ter sido clonado da filha falecida de Lockwood e ser a razão pela qual John Hammond, que se opôs à clonagem humana, encerrou sua associação. Os dinossauros leiloados estão sendo enviados imediatamente. Franklin foge da captura e liberta Zia, mas Owen e Claire foram presos. Owen incita um Stygimoloch a abrir sua cela. Os dois encontram Maisie e descobrem que o Indoraptor está sendo vendido, apesar dos protestos de Wu de que é um protótipo. Owen interrompe o processo atraindo o Stygimoloch para a sala. No caos que se segue, Beatley tranquiliza o Indoraptor para extrair um dente como troféu, mas o híbrido, tendo apenas fingido estar inconsciente, mata Beatley, Eversole e outros ao escapar. O Indoraptor então caça Owen, Claire e Maisie por toda a mansão até Zia soltar Blue, que luta contra o Indoraptor. No topo de um alto telhado de vidro, os dois animais se chocam contra ele, matando o Indoraptor e deixando Blue ilesa. Quando um vazamento de gás cianeto de hidrogênio ameaça os dinossauros enjaulados, Maisie os liberta, ignorando as objeções de Owen. Enquanto Mills tenta fugir com o osso da Indominus Rex, a Tyrannosaurus Rex o devora e pisoteia o osso. Owen, Claire, Maisie, Zia e Franklin escapam, enquanto Blue e os outros dinossauros libertados fogem do terreno da propriedade. Em uma nova audiência no Senado dos Estados Unidos, o Dr. Malcolm declara o início de uma era neo-jurássica, onde humanos e dinossauros devem coexistir. As cenas finais retratam os dinossauros libertados vagando pela selva e áreas urbanas externas. A Batalha na Grande Rocha. Ambientado um ano após os eventos de Jurassic World, Fallen Kingdom, uma família mesclada de Oakland, Califórnia, vai acampar no fictício Big Rock National Park, no norte da Califórnia, a aproximadamente 32 quilômetros de onde os dinossauros do Fallen Kingdom estavam soltos. O filme narra o primeiro grande confronto entre humanos e os dinossauros. A família está aproveitando o acampamento quando de repente são saudados por um Nasutoceratops e seu bebê. Para seu terror, um alossauro adulto ataca o bebê Nasutoceratops e a mãe tenta protegê-lo. Uma batalha começa entre os dois dinossauros e a família decide se esconder dentro de seu trailer. Eventualmente, um terceiro Nasutoceratops aparece da floresta, expulsando o Allosaurus. Os Nasutoceratops fogem e o bebê da família começa a chorar. Ouvindo o grito, o Allosaurus começa a destruir o RV para se alimentar da família escondida lá dentro. Para seu alívio, a filha atira no Allosaurus na cabeça e nos olhos com uma besta, o que faz com que o dinossauro fuja. Durante os créditos, vídeos encontrados de dinossauros e outras criaturas são exibidos.
Um bando de compsognatos persegue inofensivamente uma garotinha assustada. Um stegosaurus faz um carro desviar e cair de um penhasco. Pescadores em um barco passam pacificamente por um parasaurolopus nas margens de um rio. O mosasaurus come um grande tubarão branco atrás dele come uma foca. E um pteranodon ataca uma pomba que acaba de ser solta em um casamento.